Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? E ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem você é para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Agora nós vamos voltar um pouquinho, nós vamos lá em Lucas, capítulo 3. O Evangelho de Lucas está antes de João. Lucas, capítulo 3. Mais perto de João. Lucas capítulo 3. No versículo 3. Lucas 3, 3. Ok? Então aí Lucas, no capítulo 3, no versículo 3, o que vai dizer? Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Só isso. Aqui nós estamos falando de João Batista. O evangelista João era aquele João que caminhava com Jesus, que andou com Jesus. Toda vez que a gente vê falar quem estava com Jesus, Pedro, Tiago e João. Então esse é o João que escreveu. Mas ele escreveu sobre quem? João Batista, que era quem? Primo de Jesus. João Batista, ele era filho de Isabel, que era primo de Maria, mãe de Jesus. E ele já nasceu com essa missão, de ser aquele que iria anunciar Jesus ao povo, que seria aquele que ia despertar o povo a respeito da vinda de Jesus. Então aqui eles perguntam para ele: mas quem é você? O que você faz? Ele: eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou alguém que foi escolhido para clamar no deserto por misericórdia, para clamar no deserto, alertando o povo que eles precisavam endireitar o caminho deles no Senhor, porque Jesus estava vindo. Aí, quando eu estava sentada ali, o Senhor me tocou nisso. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Nós somos seres humanos criados pelo Senhor? Sim. Nós somos homem e mulher, pai, mãe, marido, esposa, filho? Sim. Mas para o Senhor, quem nós somos? Qual é a nossa missão? Por que nós estamos vivos? Aqui João, ele era uma voz que clamava no deserto. E nós somos uma voz que estamos clamando onde? Onde nós estamos falando de Jesus para as pessoas? Quando a gente veio aqui em Lucas, o que falava? Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. Nós, aqui está falando de nós, porque nós somos a voz que clama no deserto. E o que ele está falando? Preparem, no plural. Então não é uma pessoa só ser a voz que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. Aqui, essa palavra de Isaías não foi só para João. João foi uma das vozes que clamou no deserto. Mas isso aqui não é só para João, é para todos nós. Então, João, quando ele cumpriu a sua missão, quando ele morreu, com certeza, quando ele morre aqui na terra,
e se encontra com o Senhor lá no céu, ele pode falar que ele cumpriu a missão dele. Ele foi realmente uma voz que clamava no deserto. E aqui, quando a gente vê aqui em João 1, as pessoas faziam o quê? Elas foram até ele e começaram a perguntar sobre ele. Mas você pensa que as pessoas chegaram com a educação para perguntar quem era ele? Claro que não. As pessoas chegaram com a arrogância. Mas quem que é você? Quem você pensa que você é? Se hoje uma pessoa faz isso conosco, a gente fica chateado, a gente fica triste, a gente quer parar, a gente começa, essa pessoa está contra mim, isso, aquilo, outro. E isso faz com que a gente saia do nosso propósito, da nossa missão. Porque no primeiro obstáculo a gente quer parar. Na primeira pessoa que vem falar algo por nós, para nós, ou através de outras pessoas, ou falar de nós, a gente já começa a pensar, não, mas será que é isso mesmo? O que nós precisamos entender é que nós precisamos ser a voz que clama ou no deserto, pois ele vivia num lugar deserto, ou aqui no deserto cheio de gente. Porque aqui nós estamos rodeados de pessoas, mas com corações endurecidos como terra seca do deserto. Então nós precisamos fazer a diferença. E para a gente fazer a diferença, primeiro a gente tem que entender quem nós somos em Jesus. Quem é Jesus na minha vida? Aí eu te pergunto, quem é Jesus na sua vida? Porque quando eu entendo quem é Jesus na minha vida e o que Ele fez por mim, eu consigo olhar para mim e entender quem eu sou e o que eu preciso fazer. E o Senhor, Ele vai nos usar em qualquer lugar que a gente estiver. Ele vai nos usar conversando com uma pessoa, Ele vai nos usar no nosso trabalho, Ele vai nos usar por pessoas que nós acabamos conhecendo. Ele nos usa em qualquer situação. Ele vai nos usar com um estranho que pede algo para comer. Ele nos usa todo o tempo. E nós precisamos estar com a anteninha ligada nas coisas do Senhor. Porque se nós viemos aqui, nós estamos aqui vivos, é porque o Senhor tem algo para nós. E Ele espera algo de nós. Em Efésios, Paulo fala para aquela igreja: vocês precisam saber o que o Senhor espera de vocês. E o que o Senhor está esperando de mim, o que o Senhor está esperando de você. Assim como a gente espera algo de alguém, às vezes a gente faz algo para alguma pessoa, talvez a gente espera gratidão, um obrigado. Ou às vezes a gente faz algo e espera um retorno. Eu faço um trabalho, eu quero ver o retorno desse trabalho. Então eu estou esperando algo. Assim Deus também espera algo de nós. E aqui, hoje, Deus espera que nós sejamos a voz que vai clamar no deserto. Que nós vamos ser aquela pessoa que vai falar no nome dele sem ter medo de ser criticado, de ser julgado, de ser apontado. Não levando em consideração o que falam de nós, porque aqui ele não levou em consideração. Ele era um homem que vivia no deserto, ele vestia, as roupas dele eram pele de animais, ele comia mel e gafanhoto. Assim era a vida dele. Já pensou quanto esse homem foi julgado? Ele não se casou, ele não teve família. Ele dedicou a vida dele completamente para ser o quê? A voz que clama no deserto. Então, quando pergunta quem é, ele responde: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele que deu voz à palavra do Senhor no meio do povo. E nós estamos dando voz a quem? Quem que está cuidando da nossa boca, do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir? É o Senhor ou não? É o Senhor que nos direciona ou a gente mesmo que quer nos direcionar para onde a gente quer ir? Porque a gente quer fazer muita coisa. A gente não quer fazer muita coisa, a gente não quer ter propósito com o Senhor, a gente não quer orar de madrugada, a gente não quer ir na igreja, a gente não quer andar na direção das ordenanças do Senhor, a gente não quer isso não. Ninguém quer. Mas nós precisamos entender que nós precisamos viver assim. Porque a gente quer encontrar com Jesus na eternidade. E isso nós queremos.
Mas o caminho para chegar até lá, muitas vezes nós corremos dele porque nós não queremos passar por situações constrangedoras, a gente não quer ser apontado, a gente quer ser cheio de amigo, a gente quer um tanto de coisa. Mas nós precisamos entender, se Deus nos escolheu para algo, para caminhar com Ele, para algo, um propósito para Ele, um propósito para viver na palavra do Senhor, nós não teremos amigos no mundo. Não tem. A gente não tem amigos que você, eu vou fazer uma festa e vou chamar todos os meus amigos. Você conta numa mão quem são os seus amigos de verdade. Quem são os amigos? Aquele que em qualquer momento você pode procurar, ele vai te ajudar. Talvez você vai chamar ele para ir numa festa, ele não vai. Mas se você estiver precisando de algo, ele vai te ajudar. Esse sim é um amigo. Mas aquele que enche a sua casa quando tem festa, ele não é seu amigo. Porque quando você precisa, na maioria das vezes ele não vai estar lá. E nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente. Quem é realmente nosso amigo? Nosso amigo é aquele que te leva, o seu amigo, o meu amigo, é aquele que nos leva para mais próximo do Senhor. É aquele que fala assim, não, vamos orar junto, eu vou orar por você, o que está acontecendo, o que eu posso te ajudar. Isso sim é amigo. Ele não tinha amigos. O amigo dele era Jesus. O amigo dele era a família dele. E ele, nem momento algum, ele deixou de cumprir o propósito dele. Nós estamos vivendo num tempo hoje que nós precisamos ter isso firmado no nosso coração. Porque a volta, a vinda de Jesus está próxima. As coisas que nós estamos vendo acontecer são muitas coisas que já estão se cumprindo na palavra do Senhor, que mostra para a gente que Ele já está quase chegando. Mas se Ele já está quase chegando, será que nós podemos falar como o João falou? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu posso falar isso? Você pode falar isso? Se alguém chega para você e fala assim, quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquela pessoa que ora de madrugada pelas pessoas. Eu sou aquela pessoa que ajudo todo mundo que eu posso ajudar. Eu sou aquela pessoa que não estou nem aí que vão falar de mim se eu falo de Jesus para elas. É isso que nós precisamos entender. Nós estamos aqui para cumprir um propósito, assim como João Batista, assim como Daniel, assim como Davi, assim como Moisés. Mas cada um cumpriu um propósito diferente e cada um teve que pagar um preço diferente. Daniel era um profeta, governador do Senhor, que vivia em terra estrangeira. Ele teve que pagar o seu preço, viver em terra estrangeira. José foi a mesma coisa, vivia em terra estrangeira, teve que sofrer várias acusações até que ele se tornasse governador para salvar o seu povo da fome. Moisés também teve suas aflições, todos tiveram suas aflições. Jesus teve sua aflição exposta para o mundo inteiro. Mas ele não fugiu do propósito. Dá vontade de desistir? Dá. Jesus teve vontade de desistir. Quando, um pouco antes dele ser levado preso, ele ora ao Senhor e pede ao Senhor que, se possível, que ele não passasse pela cruz. Ele pediu para não passar pela cruz. Mas ele deixou muito claro que não fosse a vontade dele, Jesus, mas sim a do Senhor, do Pai. Mas nós vivemos hoje na nossa vontade. Essa é a verdade. Nós queremos viver na nossa vontade. E a profecia de Isaías ela é bem clara. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireite as suas veredas. O que ele está falando aqui? Nós que somos a voz que clama, nós precisamos preparar o caminho do Senhor para as outras pessoas, mas também nos endireitar. Não adianta eu só ajudar outras pessoas, mas eu não cuidar da minha vida com o Senhor. Não adianta eu orar para as pessoas e não orar por mim. E não buscar eu melhorar. Não adianta. A gente pode orar por todo mundo. Mas se nós não buscarmos a gente endireitar a nossa vida, as pessoas que nós oramos encontram Jesus e talvez a gente não. Talvez a gente não. Então nós precisamos ficar atentos ao tempo, às coisas que estão acontecendo, ao que está por acontecer nesta nação. Essa nação ela tem uma profecia de
vira para cá, acontecer aqui, nascer aqui um grande avivamento. E nós queremos participar desse avivamento. Só que o avivamento, ele não é movimento, não é igreja lotada, não é muita coisa, muito movimento, muito barulho, não é isso não. O avivamento verdadeiro é eu entender no meu coração quem é Jesus e eu mudar a minha mente sobre o que eu pensava sobre Jesus e passar a pensar como deve ser. Porque até a gente conhecer Jesus de verdade, a gente não se importa. Ah, morreu na cruz, morreu o que quis. Muitas pessoas pensam assim. Até que um dia a gente conhece Jesus. Até que um dia o Espírito Santo trabalha na nossa mente. E Ele nos mostra quem é Jesus de verdade. Quando Ele nos mostra quem é Jesus de verdade, há uma mudança no nosso pensamento. E nós então começamos a entender o sacrifício de Jesus na cruz. E em gratidão nós queremos viver a vida que Jesus ensinou na palavra. Isso é um avivamento. Pode ter movimento, pode ter louvor, pode ter tudo isso. Mas se não tiver uma mudança de mentalidade, uma forma de ver, uma forma de agir que não é mais a mesma, que não é mais adiante, não há avivamento. Avivamento é eu entender quem foi Jesus aqui na terra, o que Ele fez por mim e o que Ele ainda vai fazer. Avivamento é eu mudar a minha forma de viver. O que eu faço até agora, quando eu conheço Jesus, eu não posso fazer mais. Se eu era uma pessoa que mentia muito, eu não posso mentir mais. Todos os dias eu vou lutar contra a mentira que sai da minha boca. Se eu era uma pessoa que enganava, eu não posso enganar mais. Se eu era uma pessoa que traía, eu não posso trair mais. Se eu era uma pessoa ruim com as outras pessoas, eu não posso ser isso mais. Mas não é por obrigação, é porque a minha mente mudou. Os meus pensamentos, os meus valores e os meus desejos mudaram. Porque não adianta eu ter uma casa grande, um carro bonito, muito dinheiro na conta, se eu não tenho o meu coração em Jesus. Eu posso ter uma casa bonita, eu posso ter um carro caro, eu posso ter dinheiro na conta, eu posso ter milhares de coisas. E ter Jesus no meu coração. Então, quando eu coloco Jesus em primeiro lugar no meu coração, tudo que eu tiver é lucro, é para usar, é para usufruir e tudo mais. Mas isso não pode mudar a nossa mentalidade. Isso não pode tirar de nós a missão que nós temos. É que João ele percorreu toda a região do Rio Jordão, pregando arrependimento. E João, ele pregou uma única coisa na vida dele. Única coisa, arrependei-vos. Vocês precisam se arrepender. Aqui, seguindo o capítulo 3 de Lucas, no verso 7, ele fala: João dizia às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comece a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus não pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. Então aqui ele está falando: vocês precisam buscar na vida de vocês arrependimento. João Batista pregou uma única coisa: arrependa-se, endireite os seus caminhos, porque o reino de Deus está próximo. Talvez Deus quer que a gente faça uma única coisa a vida inteira. Talvez Deus quer que a gente nos direcione para uma única coisa a vida inteira. E a gente quer fazer um monte de coisa. Porque a gente quer fazer o que nós queremos. Porque às vezes nós queremos ser conhecidos. Às vezes nós queremos que o nosso nome saia aí na boca de muitas pessoas. Ah, fez isso, fez aquilo outro, fez mais não sei o quê. Mas será que isso tudo que foi feito gerou realmente o que era necessário na vida das pessoas? Então nós precisamos ter foco no que nós precisamos fazer, no que Deus quer que a gente faça. Uma oração sincera ao Senhor, Ele nos dá a direção do que Ele espera de nós. Senhor, o que o Senhor espera de mim? O que eu tenho que fazer? Mas a gente já vai entender pelas características que o Senhor colocou em nós, desde quando nós nascemos. Tem pessoas que têm a voz boa para cantar, tem
pessoas que já têm uma facilidade de falar melhor, tem pessoas que gostam de trabalhar com crianças, tem pessoas que têm mais afinidade com jovens, com adolescentes. Deus já vai dando as características. João tinha uma característica totalmente diferente, porque ele chamava as pessoas de raça de víboras. As pessoas chegavam lá para batizar e começavam a falar duro com as pessoas. Ele tinha uma ousadia. E aquela ousadia dele, ele, da forma que ele falava, ninguém ia embora, não. As pessoas que estavam lá para ser batizadas, as pessoas que estavam lá buscando arrependimento, ele xingava elas raça de víboras. Pensa. E elas ficavam lá, não, nós queremos batizar, porque é isso mesmo que nós vamos querer para a nossa vida. Ele tinha essa ousadia. E muitos de nós temos essa ousadia. Às vezes a gente precisa dar uma sacudida nas pessoas. Nossa Deus. Às vezes a gente precisa dar uma sacudida. Mas quando a gente dá uma sacudida, a gente tem que estar preparado para o que vai vir. João era uma pessoa que estava preparada. João era aquele que ele chamava raça de víbora, e se a pessoa respondesse, tudo bem. E assim o Senhor vai moldando cada um de nós. Por quê? Porque era o Espírito do Senhor na vida de João agindo para que ele falasse o que precisava ser falado, para que ele agisse da forma que precisasse, para que ele desse uma sacudida ali naquele povo. Então, quando a gente começa a ver os evangelhos, né? O evangelho de João já era uma pessoa mais amorosa, Pedro já era uma pessoa mais explosiva, Paulo não deixava de falar as coisas, Paulo não tinha palavra na língua, ele falava o que ele tinha que falar, não tinha problema. Então é assim, Deus vai nos moldando. Deus vai moldando a gente do que a gente precisa fazer na obra do Senhor. Deus, Ele dá para a gente habilidades para que a gente possa trabalhar num lugar onde esse lugar a gente possa ser usado pelo Senhor. Senhor, o Senhor me deu essa habilidade, o Senhor me colocou nesse lugar junto com essas pessoas. Como que o Senhor vai me usar aqui? Me mostra o que eu posso fazer. Às vezes o Senhor só quer que você ore para as pessoas. Às vezes o Senhor quer que você fale alguma coisa da palavra, da Bíblia para essas pessoas. Às vezes é só para você ouvir essas pessoas. O Senhor vai te dando a direção. Às vezes a gente para conversar com alguém, aquela pessoa só quer desabafar, mas a gente quer falar junto com ela. Então a gente precisa buscar no Senhor o discernimento. Às vezes é só parar e ouvir. Só isso que a pessoa precisa, alguém para ouvir. Mas às vezes aquela pessoa está precisando de ouvir algo para despertar nela. Talvez ela vai falar algo e você precisa liberar uma palavra para que ela desperte. Olha, isso aí não está certo na sua vida. Isso aí você precisa mudar. Isso aí está te fazendo mal. Ou então não, é isso mesmo, você está pensando correto, você está na direção certa. E Deus coloca essas pessoas na nossa vida. Quando eu estava trabalhando no Uber, no aplicativo, né? Acontecia uma coisa muito, não sei se a palavra é engraçada, mas as pessoas entravam dentro do carro e começavam a desabafar. Nunca vi na vida, né? Aí um dia eu falei assim, nossa Wagner, nossa amor, a pessoa assim, não, que tristeza, não, vou morar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele disse, mas vai, por que essas pessoas estão falando essas coisas para você? Não sei. Eu nunca pergunto. Aí um dia aconteceu, ele estava junto. Eu falei, tá vendo? É assim que acontece. Porque Deus coloca as pessoas certas, com as pessoas, encaixa certinho. Né? Quantas pessoas, eu já nem lembro mais o que eu ouvi, mas as pessoas precisavam de alguém para desabafar. Ela precisava de alguém que ouvisse. E muitas vezes eu ouvi, e muitas vezes depois eu falei algo que ajudou ela de alguma forma. E eu não faço, não lembro. E assim, eu agradeço a Deus que Ele tira isso da minha memória, porque não é da minha conta, vamos falar assim. Eu só fui usada ali naquele momento na vida daquela pessoa. E é assim que Deus faz conosco, com Wagner, a mesma coisa. Sempre Deus vai colocar pessoas. E nós precisamos estar atentos. Senhor, o que o Senhor quer?
nessa situação? O senhor quer que eu escute? O senhor quer que eu fale? Como que vai ser? E ele vai falar. Às vezes o Senhor vai mandar a gente afastar de pessoas. Não, essa pessoa não tem como a gente ir, porque vai trazer problema, né? Ou pode até tirar a gente do propósito. Às vezes ele vai fazer com que a gente afaste. E na maioria das vezes, quando a gente precisa afastar, são pessoas que nós não queremos afastar, são pessoas que nós queremos continuar junto. Porque a gente gosta, a gente tem afinidade, são pessoas amigas. Mas não é aquilo que o Senhor quer. Por quê? Porque a gente precisa caminhar, porque vai ter mais pessoas lá na frente que Deus vai nos usar de alguma forma. Quantas pessoas que João chegou e falou, raça de víbora, acorda para a vida. E era isso que a pessoa precisava ouvir. Quantas pessoas? E quantas vezes o Senhor usa pessoas para falar coisas duras para nós, que no momento a gente fica com raiva, mas a gente sabe que a gente precisava ouvir isso. E esse momento, hoje que nós estamos vivendo, muitas vezes nós estamos precisando sim ouvir palavras duras. Mas está faltando João Batista para poder falar as palavras duras para nós. Está faltando Paulo para poder mostrar as escrituras para nós. Está faltando Daniel para poder jejuar por nós, ajudar a gente em oração. Daniel jejuou por uma nação inteira e houve até batalha no céu por causa disso. Está faltando José, que foi preso para não cometer adultério. Está faltando hoje, porque a gente quer viver a nossa vida do nosso jeito. A gente, muitas vezes, viver no propósito do Senhor, às vezes é pesado. E muitas vezes a gente não quer carregar esse peso. Mas a gente sabe que precisa carregar esse peso. A gente sabe que é necessário carregar o peso. Então, às vezes, a gente quer descansar um tempinho e falar, vamos parar um pouquinho, Senhor, porque está muito pesado. Mas aí Jesus veio e falou, troca o fardo comigo, porque o meu fardo é leve. E eu carrego o seu fardo pesado. Então, toda vez que está pesado, que a gente quer sair daquela direção, a gente tem que buscar do Senhor. Senhor, troca o fardo comigo. Está pesado. Eu não estou conseguindo. Eu sou uma pessoa que peco todos os dias. Eu sou uma pessoa que preciso pedir perdão para o Senhor todos os dias. Eu sou uma pessoa que luta comigo todos os dias. A gente luta contra os nossos pensamentos, contra os nossos desejos, contra as nossas vontades todos os dias. Por que a gente luta? Porque o nosso eu quer fazer uma coisa, mas o Senhor preparou outra coisa para nós. Quando não tiver luta dentro de nós, nós não estamos no caminho do Senhor. Nós só vamos sentir que realmente nós estamos no caminho do Senhor quando dentro de nós a luta, a batalha. Porque a gente sabe que a gente não pode fazer aquilo, mas a gente quer fazer aquilo. Então na nossa mente começa uma batalha. Então ali nós sabemos que nós estamos no caminho do Senhor e o Espírito Santo está ali conosco nessa batalha. Nós vamos ganhar a batalha muitas vezes, mas vamos perder milhares de vezes também. O ganhar ou perder é diário. Eu ganho a batalha numa coisa, mas na outra eu perco. Porque eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Mas nós não podemos parar de lutar. Hoje eu não consegui ir no culto. Meu Deus, perdi hoje. Não, mas dia tal eu vou. Esse dia eu vou ganhar. Mas vai ter um outro dia que eu vou perder. Eu não vou conseguir. Mas aquele outro dia eu vou ganhar. E aí eu vou acumulando vitória. E vai chegar um tempo que eu não vou perder mais. Ir no culto para mim não vai ser mais um problema. Talvez eu vou perder e orar de madrugada. Mas o culto eu já consigo vencer. E a gente vai vencendo batalha por batalha. Na Bíblia não fala as batalhas de João, mas eu creio que ele teve muitas batalhas. Imagina, ele morando no deserto. Deserto é quente de dia, frio à noite. Não comia as comidas que as outras pessoas comiam. Ele sacrificou a sua vida por completo. E o que a gente está sacrificando por Jesus? Qual que é o nosso sacrifício? Quando a gente olha para João, a gente tem que ter vergonha. Quando a gente olha para Paulo, a gente precisa ter vergonha.
Davi foi um homem segundo o coração do Senhor, mas Davi adulterou, Davi matou. Mas ele foi lá e se arrependeu. Davi viveu anos fugido. O próprio filho queria matá-lo. E o que nós estamos perdendo? O que nós estamos entregando? O que nós estamos abrindo mão? O que é? A gente tem nossa casa, tem as coisas, às vezes não é tudo que a gente queria, mas não falta nada pra gente. A gente não precisa de morar num deserto vazio, sem nada. Não precisa. Não precisa. A gente não precisa deixar de comer as coisas que a gente come. Nada disso nos é cobrado. O que o Senhor nos cobra? Obediência. Eu te chamei para essa obra. Obedeça. Eu te chamei para louvar. Obedeça. Eu te chamei para pregar. Obedeça. Eu te chamei para ouvir as pessoas, para orar para as pessoas, para jejuar. Eu te chamei para algo. Obedeça. Eu te dei os mandamentos. Amai a Deus acima de todas as coisas. Obedeça. Você precisa amar o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Como que nós estamos amando o Senhor? Como está sendo nosso amor para o Senhor? É isso que nós precisamos despertar hoje. E essa palavra não é só para quem está aí, mas para quem está aqui. Essa palavra não é só para quem está aqui, mas é para todo mundo. Para quem vai ouvir depois na internet. Essa palavra é para nós hoje. O nosso tempo de agora. E João Batista, ele deixou um exemplo. A gente não precisa morar no deserto e deixar de comer muitas coisas, não. A gente precisa obedecer o Senhor, amar Ele acima de todas as coisas, viver a nossa vida buscando nele a direção do que é que Ele quer que a gente faça. João sabia o que ele tinha que fazer, quem ele era e qual era a missão dele. E nós, será que nós estamos sabendo de alguma coisa? Será que a gente sabe quem que a gente é, o que a gente tem que fazer, qual que é a nossa missão? Será que a gente está procurando isso na nossa vida? Ou a gente está vivendo um dia depois do outro para ver quando a gente vai morrer? A gente vive no calendário. Amanhã já é segunda. Mas aí é sábado que vem, vai ter um evento, então a gente está esperando para chegar sábado que vem. Mas aí, dia tal, aniversário de fulano, então nós já estamos contando o calendário para chegar o dia do aniversário de fulano. É assim que a gente vive. No dia tal nós vamos fazer uma viagem, então a gente começa a viver esperando aquele dia daquela viagem. Nós não estamos vivendo esperando o dia de Jesus chegar. E nós não estamos nos preparando e vivendo a nossa vida para que quando Ele venha, Ele nos leve. E a gente não fique aqui para sofrer tudo que está preparado para quem ficar. É assim que nós estamos vivendo, no calendário do mundo. É isso que nós estamos fazendo. E é isso que está nos afastando do Senhor. E é isso que nos afasta do propósito. E é isso que traz uma tristeza profunda dentro de nós. Quando a gente já entregou a nossa vida para o Senhor. E essa tristeza é uma tristeza necessária, porque senão a gente não muda, senão a gente não vai caminhar. O Espírito Santo coloca isso em nós, essa agonia, essa angústia, Ele coloca isso em nós para a gente poder movimentar. É isso que Ele faz, porque Ele não quer nos perder, porque um dia nós éramos perdidos, mas outro dia nós encontramos Jesus. E o Espírito Santo habita em nós. E Ele não quer nos perder. Só que muitas vezes nós que queremos ser perdidos. E nós não podemos mais viver assim. Nós não podemos mais viver dessa forma. Nenhum de nós. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Tem dia que é assim, é só chacoalhada, né? Comigo é mais chacoalhada do que tudo, porque nós precisamos entrar no caminho, na direção. Glória a Deus. Senhor Deus, Paizinho amado, Pai querido, estamos aqui neste momento, Pai. Nós queremos te dizer, Senhor, que o nosso desejo do nosso coração é amar o Senhor de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força e de toda a nossa mente, todo o nosso pensamento. A nosso desejo de amar o Senhor, Ele queima em nós. Que nós possamos amar o Senhor de uma forma sobrenatural.
Ah, Senhor, eu venho te pedir agora, Pai, que o Senhor nos perdoe das nossas falhas, dos nossos pecados, da nossa iniquidade. Perdoa, Pai, a todas as pessoas que nós fizemos sofrer. Perdoa, Senhor, por nós ter feito o Senhor sofrer com os nossos pecados. Que o Senhor venha nos perdoar, ó Pai, e que o Senhor venha colocar em nós também um coração perdoador. Que nós possamos perdoar aquele que nos fez mal. Que nós possamos perdoar aquele que fez algo que trouxe tristeza para nós, que trouxe raiva para nós. Nós precisamos liberar tudo isso do nosso coração, da nossa alma. Coloque em nós, ó Pai, um coração perdoador. Coloque em nós, Senhor, um coração sem mágoa, sem dor, sem ressentimento, ó Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor nos deixa até este momento, por tudo que o Senhor proveu na nossa casa, no alimento, no vestir, no dormir, no trabalho. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa, o Senhor nos guarda a todo momento. Senhor, e neste momento eu venho te pedir pela nossa vida, Pai. Que essa palavra ela venha ficar guardada no nosso coração. Que o Seu Espírito Santo venha fazer com que essa palavra venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito. Que a partir dessa palavra a gente tome outra posição, a gente tome outra direção e a gente comece a viver o propósito pelo qual o Senhor nos criou. Que o Seu Espírito Santo venha sacudir cada um de nós, que o Seu Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Às vezes ainda falta algo que a gente precisa entender, que a gente precisa ouvir, que a gente precisa despertar. Que o Senhor venha nos despertar, ó Deus. Desperta-nos, Senhor. Sacode, Senhor. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor não quer nos perder. Nos ajuda, Pai, a não nos perdermos com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios pés. Limpa a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito de todo pensamento que nos afasta do Senhor. Tira todo pensamento que faça com que a gente distancie do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em cada batalha diária na nossa vida, em cada batalha dentro de nós, em cada batalha na obra do Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai, mais do que tudo nessa vida. Nós precisamos do Senhor hoje mais do que ontem e amanhã mais do que hoje. Eu sei que o Senhor não nos abandona. E eu te peço, Pai, nos dá um sinal. Nos mostra o Seu agir na nossa vida. Que o nosso entendimento, que o nosso discernimento esteja aberto. Que a gente possa ver todos os dias o Seu agir na nossa vida. Para que isso gere gratidão no nosso coração. Para que isso traga alegria para nós. E para que a gente possa ver que o Senhor está conosco. Nas pequenas e nas grandes coisas, ó Pai, mostra-nos, ó Deus. Abre os nossos olhos para o espiritual, para que a gente possa ver além do que nós estamos vendo hoje, Senhor. Ah, Senhor, que o Senhor venha guardar a nossa casa, que o Senhor venha guardar a nossa saúde, que o Senhor venha nos visitar em sonho, que o Senhor venha nos mostrar o que nós precisamos ver, entender e receber do Senhor. Que o Senhor proteja os nossos filhos, que o Senhor proteja o trabalho, que o Senhor proteja cada um de nós e as nossas famílias, aqueles que nós oramos por eles, ó Pai. O Senhor sabe que nós oramos por pessoas que nem imagina que a gente ora por elas. Então eu te peço, ó Pai, que a nossa oração chegue até o Senhor para essas pessoas, ó Pai, que nós possamos continuar intercedendo e que a gente possa ver realmente o Seu agir na vida dessas pessoas, ó Deus, porque isso traz para nós um renovo em nós, uma alegria no nosso coração, em ver que nossa oração está sendo atendida na vida de outras pessoas, ó Pai. E eu repreendo, ó Deus, pelo nome de Jesus, toda ação do maligno, todo espírito imundo, todo espírito que vem tentar agir na nossa mente, vem falar coisas contrárias, venha tentar desviar a gente do caminho do Senhor, venha trazer coisas que não é para nós, venha querer barrar a gente nas coisas que nós precisamos fazer, em coisas que nós estamos idealizando, em sonhos que nós queremos realizar. Ah, Senhor, que seja repreendido pelo nome de Jesus tudo que não está escrito no Seu livro sobre nós que o demônio quer colocar. Que o Senhor venha nos guardar, nos livrar, nos proteger. Que os Seus anjos se acampem ao nosso redor, ao redor da nossa casa, ao redor dos nossos filhos. Onde nós não estamos, que eles estão sem nós, que os Seus anjos estejam
estejam rodeando cada um deles, ó Pai. Os seus anjos estejam guardando cada um deles. Nós sabemos que a oração de um justo vale muito. A oração de um justo vale muito. E sempre Deus faz com que as pessoas contem para nós as coisas que estão acontecendo. E nós podemos ver o livramento do Senhor na vida dessas pessoas. E isso traz gratidão no nosso coração. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger. Que o Senhor venha guardar a nossa mente. Que o Senhor venha guardar o nosso coração. Guardar a nossa alma e o nosso espírito. Isso é que eu te peço, Pai, nessa noite. E eu te peço, Senhor, visita-nos essa noite em sonho. Fala aquilo que nós ainda precisamos ouvir do Senhor. Mostra a direção que nós precisamos caminhar. Mostra aquilo que nós precisamos parar de fazer. Dá-nos a direção, Senhor. Revela-nos, ó Pai. Mostra, Deus, aquilo que nós precisamos para o Senhor. Porque nós não queremos ficar para trás. Nós queremos caminhar com o Senhor. Nós queremos viver na direção que o Senhor já preparou para nós. Nós queremos receber e viver as maravilhas que o Senhor já tem para nós. Que a nossa obediência seja sincera, pois quando nós obedecemos, o Senhor nos abençoa de forma sem que a gente entenda. Então, Senhor, coloque em nosso coração obediente, que nós possamos obedecer sem murmurar, porque às vezes a gente até obedece, mas a gente murmura. Mas nós precisamos obedecer com o coração alegre. Coloca alegria no nosso coração quando a gente for obedecer algo do Senhor. Coloca a alegria de Jesus no nosso coração. Mesmo que com uma tristeza, uma agonia, um medo, mas que a alegria de Jesus seja maior. Que a nossa alegria cumprindo algo para Deus, ela precisa ser maior de qualquer outro sentimento que esteja em nós. Senhor, eu agradeço por tudo, por esta palavra, por esta noite. Eu agradeço pelos nossos amigos que aqui estão. E eu sei que o Senhor vai mudar a direção de muita coisa. E eu sei que o Senhor está cuidando. Então eu te peço, Pai, continua cuidando deles, da família, que muito mais eu sei que o Senhor fará. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.